Lucas capítulo 5, ele vai tratar acerca da segunda chamada de Pedro, quando Jesus vai chamar Pedro para um grande projeto, para o ministério que Deus tinha na vida de Pedro, mas essa não é a primeira vez que Jesus está se encontrando com Pedro. Jesus já havia chamado Pedro no capítulo 1 de João, lá pelos versículos 35, 36, 37. Jesus ali seleciona os primeiros discípulos, e naquela ocasião ele já havia chamado Pedro na primeira chamada. Na primeira chamada ele muda o nome de Pedro. Agora na segunda chamada ele vai mudar o ofício de Pedro. Ele vai dizer: Pedro, a partir de hoje você não será mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homem. E é interessante, porque o ofício é o mesmo, mas a consequência muda. Porque antigamente Pedro pescava um peixe, e o peixe, quando sai da água, morre. Mas Pedro agora vai pescar um peixe chamado alma, e o peixe, quando sair da água, ao invés de morrer, vai receber vida. Glória a Deus. Da primeira chamada, Jesus muda o nome de Pedro. Está lá em João, capítulo 1, verso 35, 36 e diante. A Bíblia vai dizer que ele seleciona os primeiros discípulos, e lá ele vai mudar o nome de Pedro vai mudar o nome de Simão para Pedro, porque o seu nome anteriormente se chamava Simão. E agora ele troca o nome e põe o nome de Pedro. Eu tentei procurar alguns significados para Simão, e eu descobri aquilo que todos nós descobrimos. Simão é uma derivação de Simeão, cujo significado é ouvindo Deus, ou aquele que ouve a Deus. Quantos estão ouvindo a Deus aqui nessa noite? Então, Simão significa isso. E procurando alguns dicionários, enciclopédia, Champlain, Merritt Tyndall, John Davis, eu descobri uma enciclopédia, me chamou uma curiosidade, porque segundo esse erudito, Simeão, ele, segundo ele, não eu, mas segundo ele, a semântica da palavra Simeão, né, vai mais do que ouvindo Deus. Ele diz que Simeão tem um significado que dá-se a entender nariz empenado. Nariz empenado. Se realmente Simão também pode significar um nariz empenado, eu entendo porque Jesus mudou o nome dele, né? Porque para seguir a Jesus com o nariz empenado não dá. Tem que abaixar a crista e ser humilde na caminhada. Jesus muda o nome de Simão e troca o nome de Simeão, que significa nariz empenado ou ouvindo Deus, e coloca o nome de Pedro, que significa pedra pequena. Que coisa linda. Jesus muda duas coisas na nossa vida: o nosso nome e o nosso ofício. Pastor, você está dizendo que Deus vai mudar a minha certidão de nascimento? Negativo. Jesus tem a capacidade de mudar a consequência que o seu nome tem na sociedade, na tua família, porque com o passar do tempo, algumas pessoas mais íntimas vão colocando em nós alguns apelidos, quer seja por uma característica física, quer seja por um costume, às vezes de forma negativa, pejorativa, mas às vezes de forma carinhosa. As pessoas colocam um apelido. E se você no mundo foi uma pessoa problemática, por exemplo, bebeu muito, as pessoas podem associar o seu nome a Maria Beberrona. Ou então, se você foi uma pessoa que fez muita coisa errada, as pessoas vão ter uma associação do teu nome como uma coisa negativa. Mas Jesus, quando muda o teu nome, ele muda o teu comportamento. Aí quem bebia não é mais a Maria Beberrona, é a Maria missionária. Não é mais ciclano que fazia. Então, Jesus tem a capacidade de mudar o teu nome e gerar uma nova consequência. Vocês creem que Jesus faz isso? Jesus faz, então ele muda o nome de Pedro, de Simão para Pedro. Mais adiante, lá em Mateus 16, aí a gente começa a entender por que Jesus muda esse nome, porque vai ter uma ligação espiritual depois no que Jesus vai dizer para Pedro em Mateus 16. Jesus vai chamar os discípulos, vai botar os discípulos sentados e vai fazer uma pergunta, e vai dizer: que dizem os homens ser o filho do homem? Aí alguns vão dizer: olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista, né? A multidão tem esse pensamento, e aqui tem uma diferença de quem serve de longe e quem serve de perto. Quem serve de longe acha que Jesus é Elias, quem serve de longe acha que Jesus é João Batista, quem serve de longe tem de repente uma concepção errada de Jesus. Mas Jesus muda a pergunta, olha para os discípulos e diz: e vós, que dizeis que eu sou? Pedro levanta, olha para Jesus na maior certeza e diz: eu sei quem o Senhor é.
Eu estava lá no mar da Galileia, quando aquele barco ia afundar, e o Senhor, pelo brado da sua voz, acalmou aquele mar. Eu sei quem o Senhor é. Aí aqui está a diferença de quem serve de longe e quem serve de perto. Quem serve de longe, quem serve na simpatia, quem serve sem compromisso, não tem um entendimento de quem é Jesus. Que dizem os homens ser o filho do homem? Uns acham isso. Agora quem serve a Jesus de perto tem certeza. Eu sei quem você é. Tu és o Filho de Deus. É por isso que você está aqui hoje, debaixo de luta e de problema, mas não abandona Jesus nem por nada, porque conhece Jesus de perto. Está com Jesus de perto. Servir a Jesus de perto pode trazer até algumas consequências: calúnia, perseguição, luta, problema. Só que tem um porém: quem serve de perto tem intimidade. Aleluia, sabe aonde Jesus está e o que ele está fazendo. Quando Pedro lança essa palavra, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Barjonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Mais uma vantagem para você que serve a Jesus, porque muita gente não tem o que você tem. Você já tem a revelação de Deus. Aí Jesus vai dizer: te digo hoje que tu és Pedro. Te digo hoje que tu és? Tu és? Aí Jesus muda a palavra e diz assim: e sobre essa pedra. No grego, no original, a palavra é diferente, porque quando Jesus olha para Pedro e diz assim: te digo que tu és Pedro, ele usa a expressão em grego Petros. E quando ele diz, e sobre essa pedra, aí já é Petra, que é uma rocha grande. Aí ele diz assim: te digo que tu és Pedro, pedra pequena, mas sobre essa pedra, essa rocha grande, edificarei a minha igreja. Jesus estava falando na linguagem da construção civil da época. Eu sei que nessa igreja tem muitos doutores, tem muita gente com um curso superior, mas eu sei que com certeza deve ter um pedreiro aqui, alguém que embolsa uma parede, e com certeza entende melhor o que eu vou falar, né? Você sabe que para construir a fundação de um prédio, você tem que fazer um buraco, e nesse buraco você faz a sapata dessa fundação. E você faz um ferro deitado chamado radier. Esse radier deita e vem a vara de ferro sobre em cima desse radier e deita concreto, e você forma ali a sapata da fundação. Naquela época não tinha concreto. Então as fundações das casas eram feitas com as rochas. Eles pegavam aquelas grandes rochas, talhavam elas e colocavam no chão. E as outras pedrinhas pequenas vinham em cima da rocha como alvenaria. Quando Jesus disse: tu és Pedro, pedra pequena, Jesus estava falando de construção civil. Jesus estava dizendo: Pedro, você é uma pedra, mas você é uma pedra pequena. A rocha principal sou eu. Enquanto essa pedra pequena está em cima dessa rocha, você não cai, você não tropeça, você não vacila, porque o problema não é a pedra, o problema é em cima de quem você está, né? Quem está em cima de Jesus está em cima da rocha. Aí eu entendo que o salmista vai dizer no Salmo 40, clamei ao Senhor e ele clamou a Deus, e ele ouviu o meu clamor e tirou meus pés de um charco de lodo, aonde você escorregava, aonde você tropeçava, aonde você não conseguia ter firmeza, e colocou os seus pés numa rocha. Hoje você está em cima dessa rocha chamada Jesus. Deixa eu ver quem está na rocha aqui, deixa eu ver. Aí você começa a entender porque você corre e não tropeça, você corre e não cai. Aí eu entendo o que Abacuque quis dizer em Abacuque 3,19. Ele fará os meus pés como da corça. Qual é a característica da corça? A corça é um animal que consegue correr em montanhas e subir montanhas e descer lugares íngremes sem tropeçar, porque ela tem habilidade em suas pernas para isso. Tem gente olhando para você e vendo você correr, e tem gente incomodado, porque tem gente que não corre e está incomodado com quem está correndo. Tem gente que não ora e está incomodado com quem está orando. Tem gente que não lê Bíblia e está incomodado com quem lê Bíblia. E tem alguns que ficam torcendo contra, dizendo: você vai tropeçar, você vai cair, você vai vacilar, mas vocês esqueceram de uma coisa: Deus te deu os pés como da corça. Está entendendo porque você corre e não cai? Está entendendo porque você está voando na presença de Deus? Os seus pés estão sendo guiados pelo Senhor. Corre, crente, corre mesmo com vontade de Deus. Jesus agora vai encontrar Pedro e vai agora chamá-lo numa segunda chamada em Lucas capítulo 5. O texto vai dizer que Jesus vai encontrar Pedro. Pedro está na beira do mar costurando a rede e ele está frustrado. Ele teve uma frustração. Pedro teve uma o quê?
frustração. Por quê? Ele trabalhou a noite toda, ele lançou a rede, ele trabalhou. Talvez você entrou aqui hoje assim, talvez você bateu em várias as portas e nenhuma delas se abriram, talvez você fez várias campanhas e o resultado não aconteceu, talvez você persistiu, buscou e nada aconteceu. Pedro está na beira do mar, ele teve uma noite infrutífera, lançou a rede e não teve resultado. Só que o interessante é que Lucas, o escritor Lucas, no versículo 1, nós não lemos o versículo 1, mas no versículo 1, Lucas vai chamar esse mar da Galileia de Lago de Genezaré. Repita comigo: Lago de Genezaré. É importante que você entenda que o mar da Galileia era a principal fonte de produção de pesca de Israel, ficava no centro de Israel, e o mar da Galileia, ele tinha outros nomes, dada a história que transcorria, que percorria esse mar, ele tinha outros nomes, como o mar de Tiberíades, que foi uma homenagem a Tibério, como também mar de Quinerite. Os judeus, até hoje, preferem chamar esse mar de Quinerite. Ele também era chamado de mar da Galileia, mas também ele era chamado de Lago de Genezaré. Aí alguém vai perguntar: pastor, qual é a diferença? A diferença é que, na verdade, o mar da Galileia não é um mar propriamente dito. Não é um mar no seu sentido literal. Ele era um lago. E por que é chamado de mar, pastor? Porque para o judeu, por uma questão cultural, toda quantidade grande de água é chamada por eles de mar. Mas, literalmente, não é um mar. É um lago grande, que tem muitas variedades de peixe, que o seu percurso é extenso, mas não é um mar. É um lago, não é um mar, é um lago. Interessante. Pedro teve uma frustração, Pedro teve, uma tristeza, Pedro buscou e não conseguiu, mas essa frustração não foi no mar, essa frustração foi num lago. A derrota não foi no mar, a derrota foi num lago, A fraqueza não foi no mar, a fraqueza foi num lago. Não entendi, pastor? Ei, não transforme em mar aquilo que é um lago na tua vida. Não aumente o problema maior do que o problema é. O problema é que crente adora endeusar o problema, colocar o problema no meio do pedestal e ficar dizendo: o meu problema, ninguém passa o que eu passo, o meu problema é o pior de todos, quando na verdade o teu problema não é no mar, teu problema é num lago. Isso aí é laguinho. Pega na mão do teu irmão, diga para ele: isso aí é laguinho. Daqui a pouco você está vencendo, daqui a pouco você está chegando do outro lado, daqui a pouco você já está triunfando, daqui a pouco a porta já está se abrindo, daqui a pouco Deus está curando, daqui a pouco Deus já está te abençoando. Não transforme em grande aquilo que Deus fez pequeno, crente. Esse desemprego é pequeno, essa enfermidade é lago, esse problema na tua família é lago, isso aí não é mar. Se for mar, você nunca vai chegar do outro lado, mas é um lago. Daqui a pouco o teu barco está pousando, daqui a pouco você está descendo para lograr a vitória, daqui a pouco as coisas... Pega na mão do teu irmão e diga: mar é mar, lago é lago, não confunda, não é verdade? Golias poderia ser gigante para todo mundo. Golias era gigante para Israel, Golias era gigante para Saul, Golias era gigante para o filisteu. Mas quando Davi chegou, para Davi ele não é gigante, para Davi ele não passa de incircunciso. O gigante pode ser gigante para todo mundo, mas para mim e para você ele é incircunciso. E o que implica em dizer isso? Circuncisão era o símbolo da aliança que Deus tinha com Abraão. Deus chamou Abraão, fez uma aliança com Abraão e disse: Abraão, o símbolo do meu pacto com você vai ser esse. Qual? Todo filho nascido de você, no 8º dia de nascimento, vai ter o prepúcio cortado. E automaticamente já vão fazer parte da aliança quando isso acontecer. Quando Davi disse que Golias era incircunciso, ele estava dizendo uma coisa: qual? Ele pode ser gigante, mas ele não tem aliança. Eu tenho. Vou repetir: ele pode ser gigante, mas a aliança que eu tenho com Deus é maior do que o gigante que se... Não, peraí. Está entendendo porque tem crente aqui que não teme o gigante? O gigante é grande, mas a aliança é maior do que o gigante que se levanta. O pacto que Deus tem com você é maior que o gigante que se levanta. A aliança que Deus tem com você é maior que o gigante que está se levantando contra a tua vida. Então se alegra, deixa se levantar. A aliança é maior. Aleluia, glória a Deus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Levante a mão que eu estou sentindo a presença dele aqui. Jesus vai encontrar Pedro agora.
Pedro está igual a você, frustrado, costurando a rede, dizendo: meu Deus, tentei, fiz de tudo, bati em todas as portas e nada aconteceu. Mas o interessante é que Jesus encontra Pedro, e Jesus não vai procurar culpados para o fracasso de Pedro. Jesus poderia olhar para Pedro e falar assim: Pedro, a culpa é sua, infeliz. Jesus poderia dizer: Pedro, a culpa é do barco. Jesus poderia dizer: Pedro, a culpa é da rede. Jesus poderia dizer: Pedro, a culpa é de ciclano. Mas Jesus não procura culpados. Sabe por quê? No momento dos nossos fracassos, a gente sempre quer arrumar culpados. No momento das nossas tragédias, a gente sempre quer apontar dele e dizer: a culpa é de ciclano, a culpa é de A. Porque hoje em dia ninguém assume, né? Esse dia eu preguei sobre o ladrão da cruz. O ladrão da cruz foi o único que chegou para Jesus e disse: Jesus, nós estamos aqui porque os nossos feitos mereciam. Porque tem gente que adora procurar culpados para o seu problema, mas tem momentos na nossa vida que a gente tem que olhar para dentro de nós e falar assim: será que alguma coisa está errada em mim? Será que não é a multidão que está me atrapalhando? Será que não é Zaqueu, que é pequeno demais e não consegue ver? Aleluia, glória a Deus. Nem sempre o mar está para peixe. Nem sempre você vai lançar rede, vai acertar em tudo na vida. Nem sempre casamento vai ser mar de rosas. Nem sempre emprego vai ser um lugar bom, onde você não vai ter inveja. Nem sempre o lugar, a tua família, vai ser um ambiente onde sempre haverá paz. Tem dia que o mar não vai estar para peixe. E quando o mar não tiver para peixe, meu filho, não procure culpados. Glória a Deus. Jesus vai encontrar Pedro agora na beira do mar, costurando a rede. A Bíblia vai dizer que a expressão é lavando. Repita comigo: lavando. Pedro estava fazendo o quê? Pedro estava fazendo o quê? Lavar era uma expressão que na verdade não era lavar como se lava uma louça ou se lava uma roupa. Lavar era uma manutenção que o pescador fazia na rede, porque depois de uma noite de pesca a rede vinha danificada. Havia peixes que trituravam a rede, dentes afiados. Haviam lixos que vinham agarrados na rede. A rede vinha totalmente danificada. Então o pescador parava na beira do mar, estendia a rede e começava a fazer a manutenção da rede. Costurava a rede, tirava uma sujeira, limpava daqui. Só que Pedro está lavando a rede, mas a noite foi uma noite de fracasso. Foi uma noite infrutífera. Parece que, veja, ele costurando a rede, mas quando ele olhava para o barco estava vazio. E é muito fácil costurar a rede quando o barco está cheio. Eu quero ver costurar a rede quando não tiver uma sardinha dentro do barco. É muito fácil costurar a rede depois de uma noite frutífera. É muito fácil costurar a rede depois de uma noite de resultado. E você tem que se alegrar com as vitórias mesmo, glorificar a Deus. Agora eu quero ver você costurar a rede, olhar para o barco e não ver uma tainha. Não tem nada, está vazio. Só que mesmo com o barco vazio, ele está costurando a rede. Glória a Deus, glória a Deus. Não tem uma lambari no barco, mas ele está costurando a rede. Você mandou 30 currículos, ninguém chamou você para fazer nenhuma entrevista, mas está aqui hoje costurando a rede. Você bateu em todos os médicos, nenhum médico conseguiu diagnosticar o teu problema, mas mesmo assim está aqui hoje costurando a rede. Você procurou todos os caminhos e nada aconteceu. Sabe qual é a notícia boa? Tem gente que jogou a rede fora, tem gente que abandonou o projeto, tem gente que largou tudo, mas tem gente aqui hoje que o barco está vazio, mas veio para a campanha de quinta-feira dizer: apesar de o barco estar vazio, eu não vou largar a rede, eu vou... Pega na mão do teu irmão, diga para ele: não largue o projeto, diga: não largue, não abandone a rede. Delebracandarábia. Tem gente que está aqui hoje, fez de tudo, mas não conseguiu. Poderia estar em outro lugar, poderia estar no Rei do Bacalhau, poderia estar na Rio Sampa, poderia estar em uma noite dessa bagunça aí, mas com tudo isso, veio para cá dizer: Jesus, eu sei que hoje o mar não deu peixe, mas eu não vivo de resultado. Se o barco está cheio, eu dou glória. Se está vazio, eu dou glória também. Se Deus abre a porta, eu adoro. Se Deus não abre, eu adoro do mesmo jeito. Se Deus faz milagre, eu glorifico. Se Ele não faz, eu continuo na rede, eu continuo na rede. Eu continuo. Levante a mão direita para cima. Dá um tapa na mão do teu irmão. Pergunte para ele assim: você serve pelo que ele te dá ou serve pelo que ele é? Delebracandaraia.
Calavachandarábia. Ô, glória! Eu tenho uma notícia para te dar. Você que não abandonou a rede, o mar não deu peixe hoje, mas amanhã Deus pode mudar esse mar e o peixe jorrar. Costura a rede, costura a rede. Eu não sei se vocês, qual é o nome daquele negócio que faz assim, crochê? Crochê? Tricô ou crochê? Tricô, fala pro teu irmão. Já fez tricô? Eu nunca fiz, irmão, mas já vi. Faz assim pro teu irmão, assim, ó. Diga para ele assim, ó. O barco tá vazio, mas eu tô na rede. Não teve resultado, mas eu tô na rede. Meu filho ainda não voltou para Jesus, mas eu tô na rede. Minha esposa ainda está me dando trabalho, mas eu estou na rede, glória a Deus. Meu marido é brabo, mas eu não vou abandonar ele, porque eu sei que Deus tem negócio. Aleluia, o resultado não apareceu, mas eu estou na rede, porque o mar pode não estar para peixe hoje, mas amanhã ele pode fazer o peixe jorrar. Olha aí. Olha aí, tem gente aqui que está desempregado. Tem gente aqui que só Deus sabe como é que entrou aqui hoje. Tem gente aqui que veio adorar com dor de cabeça, dor na coluna. Tem gente que veio enfermo. O barco está vazio. Eu tenho uma notícia para te dar. Enquanto você costura a rede, o mestre vem na tua direção. O mestre vem na tua direção. O mestre vem na tua direção. O mestre vem na... Celebra Candaraia. Sabe o que significa lavar no grego? A palavra lavar no grego é catártizo. Catártizo significa aperfeiçoar, tornar melhor, melhorar. Sabe o que eu aprendo aqui? Pedro não está apenas consertando. Pedro está aperfeiçoando. Sabe o que eu aprendo? O que torna você melhor não são as vitórias de todo dia. O que torna você melhor são as derrotas que acontecem. E você fala, Jesus, por que aconteceu? Ei, fica tranquilo. Os fracassos que às vezes nós temos não nos torna pior. Você está melhor amanhã do que estava hoje. Aleluia, glória a Deus. Eu não estou aqui profetizando desgraça. Eu creio no Deus que abre porta, que cura. Eu creio no Deus que faz. Mas enquanto Ele não faz, aproveita os fracassos para ficar melhor. Para ficar melhor. Na terça você tentou e não conseguiu. Na quarta você vai estar melhor. Na quarta você tentou e não conseguiu. Na quinta você está melhor. Na quinta você tentou e não conseguiu. Na sexta você está mais experiente. Na sexta você tentou e não conseguiu. No sábado você está mais adestrado. No sábado você tentou e não conseguiu. Ei, meu filho, aproveita essas crises para ficar melhor. Vem Jesus ao encontro de Pedro, ele vem na tua direção hoje. Aleluia. Quando Jesus encontra Pedro, ele vai fazer um pedido e vai dizer, Pedro, diga, Senhor, me empresta o teu barco. Como é que é? Me empresta o teu barco. Espera aí, o barco da humilhação, manda para cá. O barco que eu acabei de chegar e tive uma frustração, é esse mesmo que eu quero. O barco que eu acabei de chegar e todos os meus amigos viram a minha frustração, é esse mesmo, manda para cá. Senhor, tem certeza? Ele está vazio. Parece que veio Jesus dizendo, eu quero vazio mesmo. Porque tudo que vem vazio vai voltar cheio na tua vida. Ei, empresta para Jesus, porque eu aprendi uma coisa com o Rodrigo Lopes, nada do que você empresta para Jesus volta da mesma maneira que foi. Oh, glória. Já parou para perceber que quando você empresta para Jesus, volta mais valioso do que foi? Quanto devia estar valendo o túmulo de José de Arimateia depois da ressurreição? Meu Deus. O que deveria ter de gente querendo pagar naquele túmulo, ele deveria dizer, não vendo. Quanto devia estar valendo aquele jumentinho que levou Jesus na garupa na entrada de Jerusalém, depois que Jesus montou nele?
Quanto devia estar valendo tantas coisas que Jesus pegou? Eu tenho uma notícia para te dar. Empresta para Jesus, porque nada do que você empresta para Ele volta da mesma maneira que foi. Pega o teu marido, empresta para Jesus, vai. Pega a tua família, empresta para Jesus. Pega o teu filho, empresta para Jesus. E tudo que foi para ele desvalorizado vai voltar renovado, revestido, mais valioso, melhor. Ô glória! Jesus vem ao encontro de Pedro e pede o barco emprestado. O interessante é que a Bíblia comentada Deik, ela vai dizer no seu rodapé que naquela época existiam aproximadamente 4.000 barcos pesqueiros que trabalhavam no Mar da Galileia, extraindo tudo que o mar tinha para dar ao povo, para alimentar os comércios. Segundo Deik, existiam aproximadamente 4.000 barcos pesqueiros. Quantos barcos eu falei? Então eu aprendo uma coisa aqui. Já pensou se Pedro dissesse: Jesus, eu não te empresto? Jesus olharia para Pedro e diria: não tem problema, eu tenho 3.999 opções. Ei, meu filho, para com esse negócio de achar que só você faz. Só o teu barco é que Jesus usa. Só a sua boca é que Jesus usa. Só você é que tem, que é. Ei, se você não quiser, Jesus tem 3.999 opções. O rei chamou Vasti. Vasti disse: não vou. O rei ficou de cara feia, não gostou, mas falou: não tem problema, já que você não quer, eu abro o concurso. E vai ter mais muita jovem, muitas donzelas querendo. Enquanto muitas Vasti não quer, tem Esté no banco de espera para assumir vaga, meu filho. Eu tenho uma notícia para te dar. Eu ouvi uma frase esses dias que me deixou arrepiado. Um dos preletores, ele disse o seguinte: cuidado, não se iluda, igreja. Jesus pode fazer sem mim e sem você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se Vasti não vai, ele levanta Esté. Se não tem ninguém para levar o profeta, ele usa viúva para alimentar o profeta. Se a viúva não pode mais ajudar, ele manda anjo, o anjo desce, faz misto quente, o profeta come e continua a caminhada. Se não tem mais anjo, Deus desce na caverna, chama o profeta e diz: meu filho, vem, sai dessa caverna. Se não tem ninguém para levar, Deus usa urubu para levar comida para o profeta, o urubu vira garçom. Se não tem ninguém, Jesus usa peixe grande, vira submarino e joga a profeta no meio do mar. Mas a obra de Deus não para. Mas Jesus hoje vai usar você. É você. Agora, sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? Jesus tinha quantas mil opções? Diga comigo: 3.999. Agora, em meio a 3.999 barcos, pega na mão do teu irmão, diga para ele: Jesus escolheu o seu. Barco que Jesus poderia escolher, Jesus olhou para você e disse: eu quero o seu. Tanta gente que Jesus poderia usar, Jesus falou: eu quero você. Mas tem gente que tem mais inteligência que você, mas Jesus quer você. Mas tem gente que tem mais unção que você, mas Jesus quer você. Mas tem gente que tem mais contexto que você, mas Jesus olhou e disse: Pedro, eu quero o teu. Oh glória, oh glória. É isso que ninguém entende na tua vida. Porque tem gente que é melhor que você, mas Jesus escolheu você. Porque Jesus é soberano. Jesus entrou em Jericó e tinha tanta casa para Jesus entrar, mas Jesus olhou: Zaqueu, diga Senhor, Zaqueu, desce daí, meu filho. Porque hoje me convém pousar em tua casa, na minha casa. Tanta casa para o Senhor entrar aqui. O Senhor quer escolher a minha, Zaqueu, eu escolhi a sua. Eu quero você. Mas por que você escolheu? Não interessa, eu quero você. Tem gente que você pode não gostar do jeito dele. Você pode achar ela meio assim. Você pode achar ele esquisito, mas Jesus disse: é você que eu quero, é você que eu vou usar, é você que vai ser. Não adianta. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Fica de pé, que eu estou sentindo Jesus aqui. Fica de pé. Celebracandaraia de Calavachandarábia. Se Jesus te escolheu, o que é que eu posso fazer, meu filho? Tanto barco aí, mas Jesus escolheu o seu. Tanta gente melhor, mas Jesus olhou para você e disse: é você.
tanta gente com talento melhor do que o seu. Jesus disse: é você. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, glória. Aí Jesus diz assim: Pedro, pega o teu barco, porque nós vamos voltar para o mar alto. Espera aí, Jesus, para onde a gente vai voltar? Para o mar alto. Senhor, acabei de chegar de lá. Sério, Pedro, sério, acabei de chegar de lá. E o que aconteceu? Lancei a rede e não veio nada. Então vamos voltar para lá. Como é que é, Senhor? Voltar para o mesmo lugar que eu fui humilhado? Vamos voltar para lá. Senhor, mas foi lá que todo mundo viu meu fracasso. Vamos voltar para lá. Senhor, mas foi lá que todo mundo viu minha frustração. Vamos voltar para lá, Pedro. Senhor, mas foi lá atrás que todo mundo viu a minha vergonha. Então vamos voltar para lá, Pedro. Por quê? Porque você vai lançar a rede no mesmo local que todos os pescadores viram a sua frustração. Só que agora você vai voltar para lá. Mas a notícia boa é essa. Qual? Você não vai voltar sozinho, eu vou contigo. Eu vou contigo, eu vou contigo, eu vou contigo, eu vou contigo. Eu vou contigo, eu vou contigo. Ninguém quer voltar para o lugar da humilhação. Ninguém quer voltar para a terra onde as pessoas te afrontaram. Ninguém quer voltar, ei meu filho. Tem gente que prefere sair e ir para outro estado, ou para outro estado, para outra localidade para ser exaltado. Porque é mais fácil não ter que olhar para as pessoas que viram a minha afronta. É mais fácil não ter que olhar no rosto de quem viu a vergonha que eu passei. Mas a notícia boa é essa. Pega na mão do teu irmão, diga para ele: é no mesmo lugar. Não, diga com graça, diga: é no mesmo local. Isso, aonde você foi humilhado, aonde você foi afrontado, aonde ninguém deu nada, aonde as pessoas desdenharam, onde ridicularizaram a sua fé, onde disseram que você não ia conseguir, vai voltar para o mesmo lugar. Sabe por quê? No lugar que você foi humilhado, é lá que a rede vai voltar cheia, é lá que o resultado vai aparecer, é lá. Quem te viu na lona vai te ver de pé lá. Glória a Deus. Levante as suas mãos, porque tem gente que vai voltar. Tem gente que vai voltar. Sabe o que Jesus vai dizer para Pedro? Pedro, vamos ao mar alto. Repita comigo: mar alto. Toda a igreja diga: águas profundas. No mar da Galileia não se dava peixe. Agora deixa eu falar. No mar da Galileia não se dava peixe durante o dia nas águas profundas. No mar da Galileia durante o dia se pescava no raso, e durante a noite se pescava no fundo. Parece que vejo Pedro dizendo: Jesus, a essa hora lá não dá peixe. Para pescar tem que ser aqui no raso. Jesus olhou e disse: vamos para lá, rapaz, você vai comigo. Pode não dar peixe, mas se eu vou contigo, até onde não tem peixe vai ter peixe. Até onde nada acontece vai acontecer, meu filho. Levante as suas mãos para encerrar. Levante as suas mãos. Chacoalha assim. Oh glória, oh glória. Eu vou contar de 1 até 3. Quando eu falar 3, eu quero que você escolha 3 pessoas e você vai dizer para ela assim: lança a rede, que ela vai voltar cheia. Levanta, eu digo 1, Jesus está aqui. Eu digo 2, a glória de Deus está nesse lugar. Eu digo 3, ministra sobre a vida de 3 pessoas. Louve, louve, louve. Da minha história, ressuscita os teus sonhos, salva minha vida, faz um milagre, me chama nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história,
louva, Jesus te visita. Enquanto você louva, Jesus vai na tua casa. Enquanto você louva, Jesus vai ao encontro do teu filho, da tua filha. É a campanha de milagre. Enquanto você louva, você provoca o milagre. Chamando pra viver. Quem vai viver uma história de poder? Tu és a própria vida. Jesus, tu és a própria vida. Tu és o grande Deus. Ele sabe ser Senhor de tudo em mim. Eu já uso a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Lindo pra Jesus. Remove a minha pedra. O quê? Eita, Jesus, muda minhas. Calamandarava cheia. Me faz um milagre. Me toca